tarde a todos. Eu sou Márcia Maciel, sou médica. Minha graduação em medicina foi em 1990. Terminei meu doutorado agora em janeiro de 2018 pela Fiocruz do Rio de Janeiro, medicina tropical. E voltando para o meu estado, nós estamos nas tarefas de educação e saúde, colaborando com a nossa comunidade, com nossos alunos e todos os profissionais de saúde envolvidos no cuidado ao paciente. Hoje nós vamos apresentar uma atualização sobre sarampo. Sarampo é uma doença altamente infecciosa, contagiosa, é uma doença emergente. Nós já tínhamos alcançado o controle do sarampo e tínhamos certificado pela Organização Mundial de Saúde como erradicado o sarampo no nosso continente. Mas, infelizmente, por situações sociopolíticas e epidemiológicas, nós estamos com casos novamente aí. E por isso nós estamos alavancando essa campanha de vacinação que vai até o dia 31 de agosto. Então, o sarampo, ele tem descrição na literatura médica desde o século IX, falando que era uma doença muito horrível. Rase já descrevia como mais horrorosa que a varíola e denominava de rasba, que na literatura da época egípcia era chamado de erupção, que era o que caracterizava mais clinicamente a doença. E somente em 1954 foi descoberto que era um vírus, e o isolamento viral foi feito por dois pesquisadores chamados Endres e Febres. E a partir do isolamento do vírus foi que foram estudos desenvolvidos para a criação da primeira vacina. A primeira vacina ela só chegou em 1963 nos Estados Unidos. Era uma vacina de vírus mortos. Tá? Só que acontece que a partir dessa vacina mudou-se completamente o panorama da doença quanto à mortalidade. Então, nós vamos ter uma era pré-vacinal, tá? E uma era pós-vacinal. Na era pré-vacinal, para vocês terem uma ideia, mais de 2,5 milhões de pessoas morriam ao ano. Em 1968, começou-se a notificar, então é uma doença de notificação compulsória, e é grave, pode matar. No Brasil, em 1973, começaram os estudos para o Programa Nacional de Imunização ser homogeneizado no país como um todo, mas somente em 1992 foi realizado o Plano de Eliminação Nacional. Então, como eu falei para vocês, é um vírus, o vírus do sarampo é um vírus RNA fibra simples, tá? Ele é envelopado e ele possui uma característica que é uma aglutinina no envelope viral que determina essa resposta imune robusta e duradoura da infecção. O agente etiológico ele é do gênero morbilivírus e o período de incubação ele dura de 7 a 18 dias, com média de 10 dias. A transmissão do sarampo é feita via respiratória. São os aerossóis, as gotículas, transmitidas de pessoa a pessoa, tanto pela fala, como pela tosse, como os espirros, são os aerossóis que vão fazer a transmissão direta. Como vocês podem ver, a notificação começou em 1968, mas ela foi atualizada em fevereiro de 2016 numa portaria do Ministério da Saúde, que definiu os agravos de notificação no país e tornou obrigatório essa notificação. Então, no quadro aqui, para exemplificar, nós temos, como vocês podem ver, o acidente peritoneal, que é o APC, que é o primeiro, ele é de notificação semanal. Os casos de dengue também são semanais, mas os óbitos, eles são de investigação imediata, com 24 horas, o que ocorre também no caso do sarampo
e da rubéola, também entra aí nesse grupo de doenças exantemáticas, que tem que ser notificado em 24 horas e vai para as 3 esferas, o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual e a Municipal de Saúde. Aqui nós podemos ver a distribuição dos genótipos do vírus do sarampo no globo. Então, nós temos um genótipo D8 no país, que é o mesmo que veio da Venezuela. Então, como vocês podem ver, a relação epidemiológica aí dos migrantes que vieram para cá. Vocês podem ver nesse mapa que o sarampo se distribui no mundo inteiro e que as áreas mais críticas são a África, né? Inclusive áreas com maior problema de subdesenvolvimento, mas também nós podemos ver casos na Europa, vocês podem ver, e no Japão, na região das ilhas, a gente pode ver também que tem casos. No Brasil, nas Américas, havia sido alcançado o controle e a erradicação foi certificada em 2016, mas com os casos, o surto que ocorreu, que veio da Venezuela e chegou em Manaus e em Roraima, começou a luta pelo controle novamente dessa doença. Como vocês podem ver, os casos de sarampo na região das Américas, ela se distribui de forma heterogênea. Os casos da Venezuela já passam de 1.600. No Brasil também já está mais de 677 casos, porque são casos de notificação diária, como vocês viram. Então, diariamente estão sendo notificados casos. E esse controle é muito bem elaborado pelo Ministério da Saúde. Outros países da América também têm casos, nos Estados Unidos, que já passou de 100 casos, mas só é fechado, essa notificação é acompanhada até 60 dias para fechar o diagnóstico e aí vai ser caso confirmado. Aqui nós temos casos notificados. No caso do Brasil, o surto que veio dos casos da Venezuela, em Amazonas e em Roraima, nós tivemos 788 casos confirmados no Amazonas e 281 casos confirmados em Roraima, e outros locais do país já com casos também notificados, como Rondônia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, dados do Ministério da Saúde. No Pará, como vocês podem ver aqui nesse quadro, nós temos uma distribuição de notificação em vários locais. Tá? E nós temos, por exemplo, em Castanhal nós tivemos 9 casos, tá? Em Belém 9 notificados e Juruti 12. Tá? Mas já há mais casos sendo notificados. E os confirmados foram 2 casos, tá? Em Juruti. Tá? Em Belém, eu vou mostrar para vocês na próxima slide. E há os casos que são descartados, que são síndrome febris exantemática, que no final não se confirmou sarampo, e casos que ainda permanecem em investigação. Em Belém, nós tivemos 13 casos notificados, 2 casos confirmados, tá? E 7 casos descartados. E agora, recentemente, nós já tivemos 2 casos confirmados, que são casos em crianças venezuelanas. Nós não temos casos autóctones. Esses casos são de crianças, de pessoas que estavam nessa situação migratória vindas da Venezuela. Aqui, para entender o sarampo na patogênese da doença, nós temos um período de entrada do vírus no organismo e um período de incubação, que dura em média 10 dias, podem ver até 18, tá? Então, de 10 a 14 dias, até o início dos sintomas. Esse início, ele apresenta um pródromo, que é como se fosse uma entrada de uma viremia maior. Ele está se replicando ativamente, uma fase de alta contagiosidade, como vocês estão vendo, e esses primeiros 3 dias antes do aparecimento do exantema, vai surgir febre alta,
tosse, conjuntivite e coriza. E nas mucosas, no final do período prodrômico, no final do segundo e terceiro dia, você pode observar um enantema, que é uma vermelhidão na mucosa, que é característico, que é o sinal de Kuplik. Esse sinal, ele rapidamente, quando surge o exantema, ele desaparece, mas ele é patognomônico do sarampo, ou seja, é um sinal clínico patognomônico. Depois de 4 dias, o exantema vai começar a se esvair, essa forma macropapular que vocês estão vendo no fundo da apresentação é o exantema típico do sarampo. Mas na convalescência, de 10 a 14 dias depois, vai ficar uma tosse persistente e que vai mudar o aspecto do exantema. Ele vai ficar escurecido e vai ter uma descamação purpurada. Aqui, só para reforçar a viremia primária, que quando o vírus entra por via respiratória, vai cair no linfático. Do linfático, esse primeiro momento se replicando até se distribuir para todo o organismo, em torno de uns 10 dias de média de período de incubação, até o início do período de doença realmente clínica. E o sinal de Kuplik sendo o sinal patognomônico, a doença de transmissão respiratória e finalizando com a convalescência em que o paciente sente um mal-estar, um desânimo, uma astenia por todo o curso de uma doença que debilita realmente o paciente. Aqui, como a gente falou, que é uma doença, um agravo de notificação obrigatória, a vigilância epidemiológica, ela trabalha com isso. Então, vocês veem nesse fluxograma, primeiro a identificação do caso suspeito de sarampo. Todo paciente que, independente da idade e da situação vacinal, tiver febre, exantema macropapular associado com um desses sintomas, tosse, coriza e ou conjuntivite. Então, essa pessoa foi atendida na unidade, ela está com quadro suspeito de sarampo, vai ser notificado. Ele vai ser notificado e não esquecer de perguntar a questão de história de viagem, ou ao exterior, né, ou nos últimos 30 dias em região próxima, aqui no norte, foi para Manaus. Vocês sabem que a questão de viagem é intensa no país, há sempre pessoas viajando para outros locais, na África também, saber se houve essa confirmação. E se for o caso suspeito que você notificou, tem o número do telefone da vigilância epidemiológica, vocês podem entrar em contato. Essa notificação tem que ser 24 horas, cada município faz a sua. Tem que preencher a ficha completa, é muito importante para o Ministério da Saúde que seja feito isso para o controle desse surto. Aí, a partir daí da notificação, a vigilância vai vir com o técnico coletar a sorologia para as doenças, para fazer diagnóstico inicial, coleta a sorologia para sarampo e GGGM, e urina e secreções de óleo nasofaringe para fazer também o PCR. Tá? E se não foi suspeito, se for o caso, foi descartado aí na clínica, veio, mas tinha exantema e febre, mas não tem história de viagem, não tem pródromo sugestivo, mas tem que ser investigado, segue o curso normal. Também tem que fornecer tanto ao paciente como ao acompanhante máscara cirúrgica N95 para proteger, assim como os profissionais de saúde também devem aderir a essa proteção de biossegurança. As ações em Belém estão totalmente já planificadas, todas bem elaboradas, com planejamento estratégico da Secretaria da Vigilância Epidemiológica. O laboratório de referência é o laboratório central, que faz todo esse acompanhamento dos casos. E se houver sinais de complicação desse paciente que foi caso suspeito, vai ser determinado se ele tem desidratação, convulsão, seja o que for, de agravo maior, vai precisar internar o paciente, você vai ter que estabilizar, colocar em isolamento e seguir o curso da central de luz.
Então, notificar com 24 horas, investigar em até 48 horas. Essa investigação é a vigilância epidemiológica que faz, e os técnicos, os profissionais de saúde vão fazer a busca ativa de casos, verificar os vínculos, então, por onde essa pessoa passou, vai ser rastreado os contatos, se ele foi no hospital, as pessoas que estavam sendo atendidas naquele mesmo período, mesmo horário, que tiveram contato, ele está na escola, uma criança, vai ser o caso índice e saber todo o contato que ele teve para rastrear. E identificar essa área de transmissão, a quadra, aquele local mais de convívio, e verificar a cobertura vacinal. Sempre que você tiver um paciente com caso suspeito de sarampo, não esqueça de perguntar cadê seu cartão de vacina. Criança, veja o cartão se está com a cobertura. É coletado o material, é enviado ao laboratório central e o bloqueio vacinal é feito até 72 horas do caso suspeito. Aqui para mostrar a ficha de notificação, que vai para o sistema de informação de agravos de notificação. Vocês podem ver no topo da ficha há uma numeração. Essa numeração ela vai seguir uma sequência de número de casos. Tá? Como são doenças exantemáticas febris, não está só o sarampo, também está a rubéola para fazer também esse diagnóstico diferencial. O encerramento do caso é feito cumprindo todos esses critérios com o tripé, critério laboratorial, que é o padrão ouro, o vínculo epidemiológico, que é o caso suspeito, com contato de um ou mais casos confirmados pelo laboratório que apresentou sintoma entre o período de incubação de 7 a 18 dias até a disposição do contato. O critério clínico, que é a avaliação clínica com sinais que eu mostrei para vocês, tá? E vocês na próxima vão ter mais, para ficar mais sedimentado. Esses sinais são sugestivos, né? E as provas diagnósticas que a gente vai somar tudo isso, epidemiologia, clínica e laboratório, tem até 30 dias que o SINAM vai ter para fechar esse caso com o caso de sarampo. E no máximo 60 dias, caso não seja feito os exames, não seja encerrado o caso, é fechado automaticamente pelos próprios sistemas. Aqui vocês podem ver o bloqueio vacinal. O que é o bloqueio vacinal? Aquela quadra que foi identificada no caso índice vai ser abordada, vai ser feita uma estratégia de saúde pública em que os técnicos da vigilância vão vacinar todos os contatos. E nesse bloqueio deve ser realizado até 72 horas, tá? E vai de casa em casa. É uma quadra inteira, fazendo a tríplice viral, meio ml via subcutânea, e essa vacinação é seletiva. A criança já fez a dose da vacina com 1 ano, agora ela está com 5 anos. Ela tem que ser vacinada. Eu já vacinei ano passado, mas eu estou na quadra, estou no bloqueio vacinal, eu vou ser vacinada. Essa vacina ela não vai entrar no esquema normal de vacinação, ela vai ser uma vacina extra para bloqueio vacinal. E crianças de 6 meses a menores de 1 ano vão receber uma dose de tríplice viral. Esse esquema não é de rotina, é somente utilizado pela vigilância epidemiológica como bloqueio vacinal. Os contatos de 12 meses a 49 anos devem se vacinar conforme o Ministério da Saúde preconiza no calendário nacional de imunização, tá? Conforme portaria. E os contatos acima de 50 anos, uma dose de vacina viral. Tá? Isso tudo vai ser registrado no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização, o PNI. Aqui para mostrar as manifestações clínicas sugestivas de sarampo. Vocês vão ter uma febre muito alta, o sarampo dá febre de 40 graus, uma febre difícil de controlar. A mãe vai falar que dá o antitérmico e a febre não cede. Muitas vezes essa febre chega a dar convulsão na criança. E uma criança com uma face característica, uma face que a gente chama face sarampenta, que teve um pródromo, um tosse, coriza e conjuntivite, muita congestão nasal e ocular. E na mucosa oral, o sinal característico patognomônico, que é o sinal de Koprivnik, como vocês podem ver próximo da espátula, aqueles pontinhos brancos com halo eritematoso na mucosa oral. O exantema que vai aparecer
depois do final do período prodrômico, ele tem essa característica de ser crânio-caudal. Começar atrás do pavilhão retroauricular, face e desce para pescoço, tronco e depois membros. Então, essa apresentação desse exantema é sugestiva de sarampo, ok? Fazendo o diagnóstico diferencial, vocês podem ver nas doenças da quadro infantil, como é chamado sarampo, nós temos que fazer diagnóstico diferencial com rubéola e com mononucleose. O sarampo, vocês já viram as características clínicas. As complicações são relacionadas a essa questão da congestão, o vírus cai em linfático ou via respiratória e pode chegar em qualquer organismo, em qualquer órgão. Então, otite média, aguda, sinusite, pneumonia viral, encefalite, quadro convulsivo, né? A parte ocular, lesão ocular, o sarampo cega. A parte de trato gastrointestinal, ele cai no linfático, então ele pode dar quadro de adenite mesentérica e de anemia. A rubéola tem um período de incubação um pouco mais longo, ela é mais subclínica, o exantema é também macropapular, mas ela tem essa característica de fazer linfonodomegalia retroauricular. E as complicações é mais artrite 30%, encefalite pode acontecer, por alguns casos, miocardite e ceratite. A mononucleose é uma doença já menos aguda ainda. Ela tem um curso mais longo, de 30 a 50 dias de período de incubação, cursa com febre, tem dor de garganta e adenomegalia cervical, e como pode cronificar, levar a desordens linfoproliferativas. O diagnóstico diferencial das doenças febris exantemáticas, nós não podemos esquecer das arboviroses, que estão circulando os arbovírus na nossa região. Então, nós temos o dengue, o chikungunya e o zika vírus aí. Vocês podem ver que a febre do sarampo ela é mais intensa, né, que o zika, mas o dengue também dá febre alta, como o chikungunya também dá. O exantema é macropapular e é muito mais intenso no sarampo e tem essa característica crânio-caudal, como eu falei para vocês. A hiperemia conjuntival ela é muito mais intensa no sarampo, tá? Existe, sim, a conjuntivite no zika, mas é diferente a congestão que a gente observa no sarampo. A mialgia e a artralgia são mais no dengue e no chikungunya. O edema, nós não temos no sarampo edema, né? Nós podemos ter no chikungunya, tá? E no dengue, não temos também edema. A dor retrovirária, característica do dengue, né? Nós não temos no sarampo. A linfadenopatia pode acontecer em qualquer doença infecciosa, mas é mais significativa nessas arboviroses no chikungunya. A tosse, a coriza, esses sinais respiratórios como se fosse uma gripe, é bem típica de sarampo. Quadros hemorrágicos é mais o dengue que dá. Tá? Hepatomegalia pode aparecer, mas é menos intensa. E as alterações de leucopenia e trombocitopenia no hemograma é mais frequente observado no dengue e no chikungunya. Mas no sarampo existem formas também, como vocês vão ver, atípicas. Então, as outras formas de clínicas de sarampo, nós temos descrito na literatura o sarampo hemorrágico, que é uma forma intensa, grave, com toxemia, o paciente pode evoluir para convulsão e coagulação intravascular disseminada. O sarampo hemorrágico ele é mais assim, frequente em pessoas imunodeprimidas, pessoas que não têm a imunidade, as defesas prontas para proteger contra o sarampo. O sarampo modificado, nós temos relatos de crianças que usaram gama-globulina ou lactentes que já tinham a sua imunidade adquirida passivamente e que fazem um quadro de um sarampo um pouco diferente, que ele tem um período de incubação mais longo, até 20 dias, ele pode não ter pródromo ou ter muito suave, muito leve, a febre ser baixa, ele ter bom estado geral e ele pode não ter o sinal de Covid. O sarampo atípico, nós temos crianças vacinadas, histórico na época que havia a vacina com vírus inativado, que não é mais a nossa realidade,
essas crianças que na época faziam essa vacina, elas desenvolviam esse sarampo atípico, com febre alta, cefaleia, dor abdominal, mialgia, exantema, e o exantema, ao invés de começar pelo caudal, começava por membros inferiores, palmas e plantas dos pés. Aqui para mostrar a questão da sorologia, como nós temos o tripé clínico, epidemiológico, laboratorial. Quando você está diante de uma sorologia, para você saber interpretar os marcadores. Então, nós temos a IgM, que no gráfico vocês estão vendo em azul, a IgM e a IgG, aparecimento do rastro, que está bem destacado em vermelho, tá? E no momento que o exantema começa, em torno de 3 dias, nós já temos IgM subindo, a IgM vai cair até o final da convalescência, tá? E nós vamos permanecer com a IgG, que vai ser a mesma. Temos que dar cobertura. O sarampo entrou novamente no nosso território por conta de baixa cobertura vacinal. Então, a faixa etária de 12 meses, nós temos a primeira dose, que é a tríplice viral. Com 15 meses, nós temos 2 doses de tetraviral. E as crianças de 12 até os adultos de 29 anos têm que fazer 2 doses. E de 30 a 49 anos, 1 dose, conforme é preconizado pelo Ministério da Saúde. O período da campanha, como eu falei para vocês, é de 6 a 31, então começou dia 6, o dia 18 foi o dia D, foi uma mobilização nacional, com meta de vacinar 76 mil crianças na faixa etária de 1 a menos de 5 anos. Essa campanha frisando que é para a faixa pediátrica, é para as crianças, os adultos têm que procurar a unidade de saúde nos dias de rotina. Tá? Então, o grupo-alvo são crianças na faixa etária de 1 até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Aqui algumas contribuições, agradecer à vigilância epidemiológica, que nos proporcionou os números do Estado, a professora Consuelo Oliveira, que nos contribuiu muito com a atualização em sarampo, tá? As imagens, e agradecer a equipe aqui da Universidade do Estado para que a gente pudesse trabalhar aqui e ajudar a nossa população e os nossos alunos e todos os profissionais de saúde que estão na luta contra o sarampo. Obrigada.